Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, antes de começar aqui a testemunhar e falar de Tua palavra. Quero louvar, quero agradecer, bendizer o nome do Senhor, por nos dar o grande privilégio de sermos cristãos, Senhor. Como é bom ser crente. O mundo não sabe do valor, de quão glorioso é poder entrar nos Teus átrios, levantar as mãos, cantar, chorar na Tua presença, exaltar, glorificar aquele que é o doador, o autor da vida. Pai, aqui viemos adorar o doador da vida, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, aquele que colocou dentro de nós o fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a vida, e não só essa vida natural aqui, mas muito mais, por ter nos dado a vida eterna, aquele dia no Calvário, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Nenhum de nós mereceríamos sermos chamados de filhos do Senhor, mas o Teu amor, a Tua graça nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado pelo privilégio que nos dá de sermos filhos do Senhor, filhos a quem o Senhor está educando, disciplinando, ensinando, moldando dia após dia, até refletirmos a Tua imagem, a Tua natureza. Obrigado por mais uma manhã na Tua casa, por mais uma oportunidade de assentar aqui em lugares celestiais. Que o Teu povo seja cuidado, abençoado nessa manhã, unicamente pelo Senhor. Venha aqui usar o homem, os instrumentos humanos, para abençoar a igreja do Senhor, Pai. Venha partir a nós o pão vivo que desceu dos céus, pois nós queremos alimentar as nossas almas e aprendermos mais algumas coisas do Senhor. É a nossa oração, te pedindo graça por mais uma vez em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Filipenses 2. Nós vamos começar no verso de número 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então essa é uma frase interessante para pensar. Assim também operai. Operai. Tem alguma tradução aí que diz diferente de operai? Ou todas dizem operai? Porque eu já vi traduções que dizem desenvolvei, trabalhai, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo significado. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amém. Senhor Jesus, acabamos de ler um texto da Bíblia e queremos tomar aqui como uma base, Senhor, como um ponto de partida para a nossa meditação aqui nessa manhã. Pai, poderia o Senhor continuar conosco, como quando passeava no meio dos louvores,
Passeia entre nós nessa manhã, Pai, nossos corações, nossos pensamentos, venha o Senhor atingi-los, pois nós queremos sair daqui nessa manhã tendo uma porção a mais do ensinamento, da palavra, do pão vivo. Queremos acrescentar, queremos desenvolver ainda mais a nossa fé, a nossa eleição, Senhor. Nos ajuda a estar dentro desse crescimento, aonde o apóstolo São Paulo diz que deveria estar em operação na tua igreja. Ajuda-nos, Deus, com temor, com tremor, operar a nossa salvação, a nossa eleição. Em o nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, entregues nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou também poderia ser, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando fala de desenvolvimento, a gente logo pensa sobre avanço, sobre progresso, crescimento, coisas assim. E isso tem que fazer parte da vida de um verdadeiro cristão, dessa mensagem, até porque nós já temos ouvido e tem se tornado tão comum para nós lermos na mensagem ou ouvirmos o pastor falando sempre sobre o que essa igreja virá a ser, o que essa igreja, cedo ou tarde, terá que se manifestar. O irmão Brana disse, se não formos nós, será alguém. Se não for aqui, estará em algum lugar. Então o profeta disse, cedo ou tarde, alguém em algum lugar vai ter que manifestar. Isto que a Bíblia e que o profeta mais a miúdo mostrou para nós, que essa igreja terá que ser. E nós acostumamos, até já se tornou comum, num bom sentido para nós, sempre lermos e ouvirmos o irmão Brana dizendo que essa igreja ela será um exército invencível. Nós já ouvimos ele dizer que essa igreja alcançará a fé de rapto. Já ouvimos ele dizer que ela será uma super raça. São expressões comuns aqui do irmão Brana. Ele fala muito sobre isso, que esta igreja, obviamente, a igreja noiva, que será arrebatada. Ele diz que ela terá um ministério, quando lhe perguntaram acerca disso, ou seja, ela terá um ministério na última hora. A mensagem era de Laodiceia, o profeta disse, ela será a voz de Deus para os últimos dias. Mensagem da deidade de Cristo, ele disse, ela terá a plenitude da divindade. Então você vai tomando tudo que o irmão Brana disse que essa igreja será, terá, tudo que ela manifestará, aí você logo consegue ver que tem coisas grandiosas prometido para os eleitos, para aqueles que farão parte da transformação, farão parte do arrebatamento. E isso resume-se em Cristo, o mistério de Deus revelado, quando o profeta diz, este é o tríplice propósito, o tríplice mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo em sua igreja, e a sua igreja crescendo, chegando aonde tem que chegar, manifestando o que ela tem que manifestar, a igreja de volta ao reino restaurado, ao Éden restaurado. Então essas são expressões que a gente já ouve há décadas, já há tempos e tempos, não são coisas novas, são coisas que nós, quando viemos como um bebezinho para a mensagem, nós viemos ouvindo essas coisas, que Deus,
ele tem isso para a sua igreja. Então, quer dizer, os eleitos, eles terão, ou eles têm essa consciência acerca dessas coisas que nós estamos resumindo, citando aqui. Ele tem essa consciência, essa revelação do que tem que ser manifestado para que essa igreja possa, de fato, ser raptada, ser arrebatada. Então, quer dizer, em nossa própria vida, aqui antes do arrebatamento, tem que se manifestar algumas coisas para que o propósito de Deus realmente possa ser efetuado, possa ser cumprido. E não só falando sobre coisas que hão de ser, e algumas já são, já fazem parte da igreja, mas também coisas naturais por um lado, mas sobrenaturais pelo outro, mas que não influencia tanto sobre ser ou não arrebatados, mas que também é promessa de Deus para essa igreja, como os próprios dons espirituais. Nós sabemos que o eleito não precisa de dons espirituais para poder ser arrebatado, mas dons espirituais também são promessas de Deus. E o profeta chega a dizer que a igreja ficará em falta, terrivelmente em falta com Deus, se ela ignorar estes dons espirituais, porque esses dons espirituais também são, o profeta chama de presentes. Você acha educado, você acha fino você rejeitar um presente? Mombrana diz que dons espirituais são presentes dados por Deus à igreja. Ele chega a tomar o exemplo de quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac. O profeta disse, o camelo era um tipo do Espírito Santo, queria levá-la ao casamento, à fé de rapto, à união com o seu esposo Isaac. Então, o camelo era o poder da palavra, o camelo era a fé de arrebatamento, o camelo era aquilo que havia de mais especial para transportá-la, para levá-la até o dia do casamento. Mas só que Eliezer não foi só com o camelo, não foi só levar o poder vivificador, a fé de arrebatamento, essas coisas necessárias que transportarão a igreja para poder se casar. Não, quando ele foi levar essa mensagem que traz fé de arrebatamento, que transporta, translada a igreja, ele levou muitas outras coisas em cima do camelo. Em cima do camelo estava um vestido, em cima do camelo talvez tivesse uma bolsa ali com alguns colares, com alguns pendentes. E a Bíblia diz que ele levou vários presentes de Isaac para aquela donzela, a qual viria a ser a sua esposa. Então, existem muitas coisas, irmão, que vêm embutido dentro dessa mensagem, que são para nós. E que se nós não desenvolvermos essas coisas, como os meninos estavam mostrando aqui na apresentação deles, não desenvolvermos, exercitarmos este sexto sentido, nós vamos deixar de usar, de desfrutar algo que Deus mandou Eliezer colocar em cima do camelo, colocar embutido na mensagem e trazer e disponibilizar para nós. Muitos de nós não desfrutamos de algumas coisas de Deus, porque não desenvolvemos aquilo, não crescemos naquilo, não avançamos em cima daquilo. Isso é progresso espiritual. O cristão, ele tem sempre que viver o seu progresso espiritual. Porque se ele estacionar, não progredir, não desenvolver, irmão, ele vai ter que assistir mesmo denominacionais que não têm a revelação dessa mensagem, fazer uso daquilo que não é deles, mas é nosso, e eles estarão usurpando aquilo que genuinamente é para a noiva, é para a igreja. Irmãos, o mundo está desfrutando da cura divina, mas a cura divina é especialmente para o eleito também. O mundo está desfrutando dos dons de profecias, mas se tem uma coisa, irmão, se tem um lugar aonde o espírito de profecia deve operar, sabe aonde é? É sob a regência, é debaixo da mensagem do profeta, porque o profeta é o verdadeiro espírito da profecia, mas o mundo muitas vezes eles acabam usurpando disso,
E você sabe que quem usurpa faz uso ilegal. E fazendo uso ilegal, aquela pessoa vai usar mal aquilo que ele está usurpando. E aí você tem a personificação do cristianismo, dos dons espirituais. Por quê? Porque estão usando algo que deveria ser para Rebeca. Estão colocando o colar que era para Rebeca, usando a cura que é para Rebeca. E aí o irmão Brana vai e diz assim, pregamos salvação como se fosse para todos, mas sabemos que não é para todos. Pregamos cura divina, disse o irmão Brana, como se fosse para todos, mas sabemos que não é para todos. Pregamos arrebatamento como se fosse para todos, mas o profeta diz, mas não será para todos. Será para aqueles que receberem essa revelação. E aí o profeta diz, cura divina, por exemplo, é uma revelação. Se você tem a revelação da cura divina, você não precisa nem de ser ungido com azeite, você está curado. Porque você tem a revelação da cura divina aí dentro de você. Você sabe que a cura divina é um homem também, é Jesus Cristo, que foi dependurado na cruz do Calvário. E se você olhar para ele e tiver uma experiência e aceitar que ele já te curou, você simplesmente tem que sair desenvolvendo esse sexto sentido, testificando e dizendo como aquele cego que o irmão Brana disse. Ele seguiu dizendo, estou curado. Foi vender o seu jornal dizendo, extra, extra, louvado seja Deus, Jesus Cristo me curou. E ele sabemos que estava cego ainda, mas ele foi desenvolvendo a sua fé. Ele foi testificando, ele recebeu a revelação de que Cristo já o havia curado, independente dos olhos dele estar aberto ou não. Então aquilo se materializou. A mesma coisa vale dizer também para o nosso arrebatamento, irmãos. Você também segue dizendo assim, eu não vou ser arrebatado, eu já estou arrebatado. Você tem que entender isso na alma e no espírito. Eu estou. Olha para a sua vida, olha para como o mundo está correndo, irmão. Como diz a Bíblia aqui, no meio de um mundo corrompido. Olha, você anda no meio de um mundo corrompido, sabe qual é a verdade? Falta é o ser transladado, o ser tirado fisicamente dessa dimensão. Mas nosso arrebatamento já começou há muito e muito tempo, irmão. Deus já nos tem tirado desse mundo. Você anda nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você vive nesse reino, mas você não é desse reino. Sua natureza não é daqui, seu pensamento não é daqui, seu desejo não é daqui. Você está aqui, mas a sua alma está lá em lugares celestiais. Você pode viver em um lugar e não ser daquele lugar. Oh, louvado seja Deus, irmão. Isso é tão consolante saber que falta o rapto, a última coisa, a tomada súbita da igreja. Mas o arrebatamento já começou. Por quê? Porque Josué e Caleb já saíram do Egito. Josué e Caleb já atravessaram o deserto. Josué e Caleb agora está para entrar na terra de Canaã. Já começou. Nosso êxodo já começou. A nossa saída. Então disse o irmão Brana assim, o rapto é uma revelação. Quando você tem essa revelação, você já começa a viver o seu arrebatamento desde agora. Você não está esperando lá no último dia, como Marta estava esperando. Senhor, eu sei que Lázaro, meu irmão, há de ressuscitar lá no último dia, jogando a coisa lá para o final da linha. Jesus disse, Marta, não te hei dito que eu sou a ressurreição e a vida agora? E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, haverá uma ressurreição no último dia, mas eu sou o poder vivificador agora. Eu sou a fé de arrebatamento agora. Eu sou o arrebatamento que está andando com vocês todos os dias, bem agora. Quando o eleito recebe isso, irmão, é impossível a coisa não acontecer. Por isso que o irmão Brana diz que o arrebatamento é uma revelação. E nós, eleitos, temos que estar conscientes desta revelação. Temos que ter isso no nosso coração, sabendo que
vamos ainda chegar ao cume daquela pirâmide. Ou seja, vamos chegar ao topo daquela revelação. Estamos escalando essa pirâmide. Estamos escalando esta estatura de um varão perfeito. Esse escalar é o quê? Esse escalar é desenvolver essa fé. Essa fé de arrebatamento que você recebe por obra e graça unicamente do Espírito, porque Deus é que vem ao nosso encontro. Como sempre disse o irmão Brana, o homem, ele não busca a Deus, sempre foi Deus quem buscou o homem. Então ele vem e opera o quê? Tanto o querer como o efetuar. Então Deus quer. Se tem alguém que quer o nosso arrebatamento, é Deus, irmão. Deus quer o nosso arrebatamento. E o que Deus quer, irmão, só tem uma pessoa que pode impedir: você. O diabo não pode, mas você pode impedir aquilo que Deus quer para a sua vida. Se você não aceitar, Deus não força. É igualzinho quando Eliezer chegou para a casa de Rebeca e disse: eu vim aqui buscar uma esposa para o meu senhor, e essa encontrou graça, essa enquadrou aqui, entrou no perfil, essa combinou com o sinal que eu pedi a Deus, essa deu água para o camelo, essa me deu água, deu testemunho lá na casa deles. E aí os pais olharam para Rebeca e falaram assim: uai, eu não posso impedir. O pai disse. A mãe disse: eu também não posso impedir. Os irmãos: eu não posso. As amas disseram: eu não posso, ninguém pode. Aí sabe o que fizeram? Olharam para ela. Só ela tinha o poder de impedir a coisa de acontecer. E perguntaram a ela: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Quer dizer, ela podia impedir, mas não impediu. Então Deus quer que Rebeca case com Isaac. Deus quer, irmão, que nós venhamos nos desenvolver na estatura de um varão perfeito. Deus quer que possamos chegar à pedra de coroa, que é o quê? Que é a plenitude da divindade sobre a igreja, que é Cristo e a igreja se tornando uma só pessoa. Deus quer isso. Mas será que nós também queremos? Porque se Deus quer, e nós fazemos o que Paulo disse, operamos juntos, trabalhamos em harmonia, desenvolvemos a nossa eleição, a vontade de Deus para as nossas vidas, não tem quem impede, não tem fraqueza que impede, não tem oposição, não tem demônio, não tem nada que poderá impedir, irmão, a transformação do eleito, o arrebatamento de um eleito, se Deus quer e se você trabalha em harmonia com a vontade perfeita de Deus. Aí ele vai operar o querer dele e ele vai efetuar essa obra que Paulo disse assim, que nós devemos operar. Operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Mas quem opera isso em nós é o próprio Deus, quando nós queremos e nos abrimos para Ele. Arrebatamento é a mesma coisa. É Deus, irmão, que vai operar isso em nós, desde que nós estamos abertos e queremos. É Ele quem muda, é Ele que capacita, é Ele que te dá força para poder subir cada degrau. É Ele que vai nos dar a capacidade de desenvolvermos a nossa eleição, a nossa salvação, de exercitarmos esse sexto sentido, como disse o irmão Brana aqui, na mensagem: a fé é o sexto sentido. O profeta disse assim: ele nos liberta e resgata dos cinco sentidos. Então, quem é que nos liberta e nos resgata dos cinco sentidos? Ele nos liberta, Ele nos resgata dos cinco sentidos. Deixa Deus te resgatar desses cinco sentidos para você ver se a plenitude da divindade, se a fé de arrebatamento não desce sobre, não manifesta nessa vida. Ele é quem nos liberta e nos resgata dos cinco sentidos que foram colocados em nós no princípio. E aquele
aquele quinto sentido dos 5 ali, aquele sexto sentido dos 5 ali, o homem caiu em seus sentidos por causa do seu apetite. Agora note que esses sentidos lhe foram dados apenas para fazer contato com o seu lar terreno, para que você possa ver, provar, sentir, cheirar e ouvir, mas eles não são para guiá-lo de maneira alguma. E agora muitas vezes, pense nisso, desenvolvei. E agora muitas vezes, se eu me recusar a olhar, se eu simplesmente cobrir os meus olhos e disser, eu me recuso a olhar, tudo bem, meus olhos não me servem mais. Por que os meus olhos não me servem mais? Porque eu recusei desenvolver a minha visão. Os meus ouvidos só servem se eu não recusar desenvolver a minha audição. O meu paladar só vai me servir se eu não me recusar desenvolver o meu paladar. Tudo o que nós temos, como eu comecei o culto dizendo, será uma super raça, exército invencível, fé de arrebatamento, plenitude da divindade, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no Éden restaurado, e assim vai. Tudo que Deus nos prometeu e nos deu, irmão, por promessa, só nos será útil se nós desenvolvermos. Porque se você fechar seus olhos não terão nenhuma utilidade para você, diz o irmão Branco. Então tem que ser desenvolvido aquilo que Deus dá. Foi Deus quem prometeu a cura divina para a igreja? Foi Deus quem prometeu milagres, maravilhas para a igreja? Foi, é claro que foi, mas isso tem que ser desenvolvido, ou seja, exercitado através do sexto sentido. Mas como desenvolver e exercitar, sendo que a vida ficou muito mais fácil? Sendo que a cabeça dói e a aspirina está ali na estante. A cabeça dói e o Dorflex, o corpo dói e o Dorflex está por ali. Sendo que algum mal-estar, alguma enfermidade vem e o caminho mais curto que queremos fazer é da casa até o médico. Achamos que o hospital, o médico, a consulta, o remédio é o caminho, é mais fácil ir a eles do que desenvolver o sexto sentido. Irmão, tem que, se não desenvolvermos, se não progredirmos, se não crescermos, se não operarmos as coisas que Deus diz que são nossas, vai ser difícil de desfrutar, difícil de usufruir. E aí o profeta vem e diz, isso é certo, se você não usa ou não usar seus 6 sentidos, eles ficarão inativos. Eles não vão agir de forma alguma. Se você não usar, disse o profeta, seus 6 sentidos, os 5 da carne e a fé, o 6º da alma, ficarão inativos. Se não usarmos o que Deus disse para nós, não trabalharmos em cima do que Deus nos deu, vai ficar tudo inativo. Poder da palavra falada, só um sonho, mas se tornará uma realidade. Transladação, talvez seja um sonho, talvez seja um pensamento, mas deixa de ser uma realidade se nós não, como disse o profeta, não usarmos essas coisas. Quer dizer, tem que ser usado. É igual o corpo humano. Você tem mais de 665 músculos no seu corpo, para quê? Para mais de 650 músculos no corpo, para quê? Para poder ser usado, está lá esperando ser exercitado, mas se eles não forem exercitados, o que vai acontecer? Eles vão se atrofiando, eles vão ficando flácidos, e quando você resolver usar, são cãibras, são dores, são desconfortos. Por quê? Porque não viveu uma vida cotidiana, em desenvolvimento, na prática, no uso deles. Por isso que muitos, quando tentarem acordar para o que Deus é, seu poder ressurreto, preparação, posicionamento, arrebatamento, vai gerar o quê? Um monte de desconforto e dores, porque ficou tempos e tempos vivendo sedentarismo espiritual, e depois será difícil.
Por isso que a hora de despertar é agora, irmão. Não podemos esperar muito tempo. Agora é o tempo de exercitar, de desenvolver, de operar com temor e tremor a nossa eleição, nosso arrebatamento. E aí depois não tem mais jeito. Depois é como Mateus 25, a porta fechou. Depois é como Gênesis capítulo 7, Noé, abre-nos a porta. E quando ele desceu para abrir, ele não conseguiu, a porta estava fechada. Depois, é como nos dias de Sodoma e Gomorra, o fogo já estava para descer, não dava mais tempo, muito tempo sem operar, com temor e tremor, sem desenvolver, sem avançar, sem crescimento. Aí olhamos para dentro de nós e nos perguntamos a nós mesmos: estamos crescendo, desenvolvendo a nossa fé? Estamos crescendo no que diz respeito ao arrebatamento, ou estamos deixando essa estatura do varão perfeito inativa? Fé, virtude, ciência, paciência, temperança, piedade, amor fraternal, isso é a igreja. E depois, amor divino, isso é Cristo. Serão os dois uma só carne. Essa junção, esse casamento perfeito, está inativa a nossa parte? Temos subido um degrau de fé à virtude, de virtude à ciência, de ciência à temperança, à paciência, à piedade, ao amor fraternal? Estamos desenvolvendo essa estatura do varão perfeito? Porque isso não é só para ser admirado, isso é para ser trabalhado, isso é para ser desenvolvido, isso é para ser acrescentado à nossa vida cristã. Pedro disse: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência, e assim vai, até chegar à pedra de coroa. Quer dizer, acréscimos e mais acréscimos, desenvolvimento e mais desenvolvimento, tem que ser desenvolvido. Um irmão chegou para o irmão Brana e perguntou assim para o irmão Brana assim: olha para você ver o que é desenvolver a fé. Irmão, recorrer ao homem, recorrer aos recursos naturais, deveria ser a nossa última opção. O tempo inteiro, até o nosso limite, deveríamos estar esperando em Deus. Perguntaram para o irmão Brana assim: querido irmão Brana, crer você que os sinais deveriam seguirem, fazendo uma pergunta de Marcos 16, a todos que têm o Espírito Santo? Aí ele segue na pergunta: se é assim, as pessoas que creem em sua mensagem. Ele está fazendo uma pergunta para quem crê na mensagem. Se é assim, as pessoas que creem em sua mensagem, com tudo que há nelas, mesmo assim elas não têm estes sinais e maravilhas, são eles incrédulos? Puxa, esse irmão deu uma pedrada. Ele perguntou para o irmão Brana se os crentes que creem na mensagem dele, com todo o coração, com toda a força, e os sinais não acompanham a vida deles, o irmão Brana está perguntando se eles são incrédulos, mesmo crendo na mensagem. Meu Deus do céu. Mesmo crendo na sua mensagem, pense bem, são eles incrédulos? Aí ele segue a pergunta, não acabou não. Necessitam eles de receber o Espírito Santo? Então é crente na mensagem, Senhor, Espírito Santo. Se assim é, por favor, instrua-nos hoje como receber o Espírito Santo. Cremos que você, irmão Brana, é a boca de Deus para o nosso dia, de teu irmão em Cristo. Foi assim que termina a pergunta. Aí o irmão Brana vai e ele diz assim: obrigado, meu irmão, por me considerar como teu irmão. E penso que essa é uma pergunta muito boa.
muito boa. Aí ele vem e diz aqui assim, ó: aqui está a vela, talvez ele tenha encenado, com uma mecha nela. Sabe o que é a mecha da vela, né? Ela onde é que a gente coloca fogo. Aqui está a vela com uma mecha nela, a cera e tudo que tem nessa vela. Porém, enquanto não vier fogo sobre aquela vela, aquela mecha, não resplandecerá nenhuma luz. Não importa quão perfeita seja a vela. Não importa quão perfeita seja a igreja. Não importa quão bonita seja a aparência da vela, se é rosa, se é azul, se é branca, se é verde, se é laranja. Não importa quão bonito seja a aparência, se não colocar fogo na mecha, a cera nunca vai derreter. Quer dizer, tem que colocar o quê? Fogo na mecha. E o que é colocar fogo na mecha? É aquilo que disse João Batista: eu vos batizo com água, mas após mim virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai colocar fogo na mecha da igreja para que ela possa se derreter na presença de Deus, para que ela possa usufruir daquilo que Deus prometeu para ela. Por isso não seja só uma vela bonita, colorida, com uma mecha bonita, não. Tem velas que elas soltam aqueles fogos, fica tão bonito, né? Tem vela hoje de tudo que é jeito, fogos coloridos e tantas coisas mais. Mas que adianta se não colocar fogo? Tem que colocar fogo. Que adianta ser cristão, que adianta estar na igreja, que adianta, irmão Brana, como perguntou o irmão aqui, crer na sua mensagem com toda a força, mas se nunca pedir Deus para colocar fogo nisso. Quer dizer, o profeta disse: tem que colocar fogo. Senhor, derrama fogo santo sobre a igreja. Que seja essa a nossa oração. Senhor, não queremos ser uma vela bonita, uma igreja bonita. Não, Senhor, pode ser uma vela simples e feia, mas desde que o fogo queime, nós estaremos muito felizes em ver as tuas promessas serem materializadas em nosso meio. Pode ser em qualquer que for o lugar. Pode ser tão simples, tão pobre, tão pequena, tão grande, tão culta ou tão indouta como seja a igreja. O importante é que Deus coloque fogo na mecha dessa igreja para desfrutar dos presentes que Deus tem dado para ela. Deus deu presente para você, igreja. Vai lá no quartinho secreto de oração e intimidade com Deus e rasga aqueles papéis de presente, põe o presente para fora e começa a usar o presente de Deus. Porque tem gente que ganha presente e não pode usar. Não pode de enfeite na estante, de enfeite no guarda-roupa, fica lá de enfeite na mesinha. Não pega não, não toca. Não pode tirar da caixa. É enfeite. Então que valor tem? A menina não pode tirar a boneca da caixa. O menino não pode tirar o carrinho da embalagem. Que valor tem? A mulher não pode tirar o jogo de prato ou de talheres e de copo da sua caixa, porque a caixa é linda. Que valor tem se não pode pôr na mesa e servir comida? Que valor tem se o menino não pode riscar o chão com o carrinho? Que valor tem se a menina não pode pegar a boneca nos braços? É um presente que você só se contenta e satisfaz em olhar para ele. Mas a igreja não pode ser assim, irmão. Cura divina é um presente, mas vai lá e rasga o embrulho. É um presente, igreja. Os dons espirituais são presentes, mas vai lá e diz: Senhor, eu ganhei um presente, eu quero usar esse presente, quero carregá-lo no meu colo, quero vestir esse presente. Eu não vou deixar ele embalado aqui como um enfeite apenas. Cristianismo não é um bibelozinho, irmão, de prateleira. Cristianismo é para ser manifestado, para ser vivido todos os dias da vida do crente. Fé de arrebatamento
Não é utopia, historinha, sensacionalismo ou algo para ser diferente dos demais. É para ser tirado da estante e é para ser vivido, é para ser praticado pela igreja. Deus deu, toma, diga: Deus, eu quero tudo aquilo que é meu, quero minha cura, quero a minha fé de arrebatamento, eu quero manifestar a tua palavra. Precisamos desenvolver nisto, colocar fogo na vela. E aí o profeta disse assim: aqui está a vela, com a mecha nela. Coloque um pouquinho de retorno para mim, irmãos. Aqui está a vela com a mecha nela. Toda a cera, tudo que tem nessa vela. Porém, enquanto não vier fogo sobre ela, não resplandecerá luz alguma. Aqui estão os selos, aqui estão as eras, aqui estão as puxadas, aqui estão os trovões. Tudo isso aqui significa isso. Aqui está a promessa, aqui está a transformação, aqui está o poder vivificador. Mas, se não colocar fogo na mecha, não resplandecerá. Tem que colocar fogo, mas não fogo estranho, não personificação, é fogo santo que vem de Deus. Fogo santo desce sobre um sacrifício santo. Quando o sacrifício agradava a Deus e era santo, o fogo santo descia sobre o altar e tomava, incendiava, iluminava aquele sacrifício, aquela vela, vamos dizer assim. Quer dizer, a Bíblia diz que devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Se você se apresentar como esse sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, Deus mesmo mandará esse fogo santo para acender a mecha da igreja. É Deus, não é o pastor, não é o marido, é Deus. Como você veio aqui nessa manhã? Que tipo de sacrifício és tu aqui nessa manhã? É santo, é agradável? Se for santo e agradável aos olhos de Deus, cabe a Deus mandar fogo nessa mecha, para que possa iluminar e manifestar as promessas de Deus ao teu respeito. Por isso, não se ponha no altar, na presença, diante de Deus, de qualquer maneira. Diga para Ele: Deus, eu quero ser sacrifício limpo, santo, diante dos teus olhos, para que o fogo possa descer e acender a mecha do meu coração. Não importa quão perfeita seja a vela, quão perfeito arderá, e tudo tem que ser acesa, e então arder. E quando você crê, e estão cumpridas as instruções do que é o Espírito Santo, amor, gozo, longanimidade, bondade, os frutos que produz. Enquanto não descer o Espírito Santo como uma experiência ardente, e acender essa vela, então você não tens recebido o Espírito Santo. Vem, tens que ter a experiência para ter o Espírito Santo. E experiência com Deus, irmão, não se recebe facilmente. É trabalhada, é desenvolvida. O ambiente tem que ser proporcionado. Deus, irmão, você tem que proporcionar um ambiente para Deus descer na sua casa, porque senão você não vai conseguir ter intimidade com Ele lá. Igreja, a mesma coisa, temos que proporcionar um ambiente agradável para Ele descer, porque quando o ambiente é agradável e Ele desce com a sua chuva, quando necessário, desce com o seu sol quando é necessário, então a hortinha de Deus começa a desenvolver, mas o ambiente tem que ser necessário para que o pezinho de laranja cresça. Às vezes há pessoas que plantam
e não vê a sua roça crescer, desenvolver. Por quê? Porque o ambiente não é bom para o que ele plantou, a terra não é boa, o clima não é bom para o que ele plantou ali. Quer dizer, o ambiente é necessário para que haja crescimento, desenvolvimento. Então, cabe a nós criarmos, disse o irmão Brana, essa atmosfera suavizante, diz o irmão Brana, do Espírito Santo, atmosfera celestial, para quê? Para preparação para arrebatamento, atmosfera santa, temerosa, temor e tremor, para quê? Para aproximar da comunhão, não a sua perfeição humana, mas a atmosfera que você pode criar para se fazer participante daquele sacramento, aquilo que é oferecido para Deus. Criar um bom ambiente, isso requer empenho, dedicação, para que haja o quê? O desenvolvimento, o bom desenvolvimento da vida do cristão. O bom desenvolvimento da nossa fé. O sexto sentido. O que é desenvolver? Eu peguei o dicionário. Às vezes a gente é leigo e toma algumas coisas e é bom olhar o significado para não falar bobagem. Desenvolver significa progredir. Olha que coisa interessante. Desenvolver é progredir. Tens tu progredido em Cristo? Temos nós progredido no que diz respeito ao que o irmão Brana disse que a igreja teria e seria? Teria a fé de arrebatamento, seria uma super raça, chegaria a ser exército que não recuaria, invencível. Chegaria a ser a voz de Deus, cresceria na plenitude da divindade, escalaria os 7 degraus da pirâmide até a pedra de coroa, a manifestação do amor divino. Temos nós progredido, avançado dentro disso? Porque hoje é a era onde se fala muito de quê? De progresso. Hoje é a era das melhorias, dos avanços, não é? Você já deve ter escutado isso no rádio, na televisão, nos noticiários, eles falando sobre o desenvolvimento econômico do país, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento ecológico, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social do país. Às vezes, os estudiosos da área, o governo, eles estão sempre ali olhando as estatísticas, olhando os dados, para ver se o país está tendo desenvolvimento econômico. O economista está ali atento. Desenvolveu, cresceu um pouquinho. O ministro da Educação está ali atento, olhando, para ver se está havendo desenvolvimento social, capacidade profissional, habilidades, cultura, estão sempre ali olhando, observando se há crescimento. E Paulo disse, vamos nos examinar para ver o quê? Para ver se estamos crescendo, mas crescendo economicamente? Não, isso tem o seu lugar, mas há algo principal para essa noiva. Vamos olhar para dentro de nós, para ver se o nosso crescimento espiritual está sendo condizente com a fase que nós estamos vivendo. Porque o crescimento, ele tem que ser baseado na fase que você está vivendo. A fase que vives em Cristo. Pela fase que vivemos em Cristo, temos crescido o quanto deveríamos crescer? Chegamos aonde deveríamos chegar? Temos o que deveríamos ter? Já manifestamos o que deveríamos manifestar pela fase que estamos vivendo? Porque, irmãos, nós não somos mais bebês na mensagem. Não somos. Paulo disse aos Hebreus, capítulo de número 5, me parece que versículo 12 em diante. Paulo disse que nós não temos que ser alimentados com leite mais, mas é tempo de alimento sólido. Porque se você vê um adulto querendo apenas comida de bebê, eu sou adulto e eu quero agora comer aveia no almoço. Mamãe, eu quero aveia. Eu sou adulto e eu quero
dedeira para poder dormir. Ah, que beleza, né, irmão? Mamadeira de criança, né? Esquenta lá no banho-maria lá e toma a mamadeira do bebê. Não, nós temos que desenvolver. Chega um tempo que mamadeira não dá certo mais. Chega um tempo que para nós, irmão, você ficar com um pratinho de aveia, aquilo era uma delícia para mim quando eu era criança. Mas depois de adulto, agora sou adulto, eu posso até ir lá e comer aveia e vai fazer bem, e tem os nutrientes necessários ali, as vitaminas estão ali, mas o meu organismo vai pedir por algo mais, porque agora sou homem adulto. Pela nossa fase em Cristo, você vai e analisa você, pelo tempo de mensagem, pelo tempo que já está escutando, pelos sinais da volta de Cristo, por olhar o mundo e ver que não resta muita esperança mais, muito tempo mais, senão o nosso arrebatamento, olhando essas coisas que estão à nossa volta, então olhamos para dentro de nós, para ver se nós temos desenvolvido o quanto se necessita, olhando o Evangelho, forçando-se para voltar para os judeus, olhando a porta da graça na eminência de se fechar, olhando a era por um triz para terminar, olhando, irmão, para dizer, não nos falta mais nada senão esperarmos a vinda de Cristo. Aí você olha para ti e pergunta para você, eu tenho crescido o quanto deveria crescer? Ou será que eu ainda estou embaraçado com algumas coisinhas que já deveriam ter ficado para trás há muito tempo? Porque pela hora que estamos vivendo, irmão, tudo bem, é uma caminhada, é individualmente, não é coletivamente, um chega hoje, outro amanhã, mas olha, quando a reta final vai chegando, Deus acelera esse crescimento desses eleitos. Por quê? Porque Ele não poderá perder nenhum eleito sequer, irmão. E aí é aquele negócio, o corpo, irmãos, é uma coisa incrível, a igreja é um corpo, a noiva é um corpo, e corpo é uma coisa incrível. Nós não podemos contentar com o atrofiamento espiritual. Longe de nós, nosso coração, o estacionar, o atrofiar-se, o deixar inativo, o que é ser um eleito, viver como um eleito, para ser arrebatado. Porque se és corpo de Cristo, segura isso, você vai estar em constante crescimento. É, pastor, se é corpo de Cristo, tem que crescer. Uns membros se apresentam na frente e demonstram ter crescido mais, mas na verdade não cresceu. O crescimento, ele é mútuo, irmão. Não tem como o meu dedo direito crescer e o meu dedo da mão esquerda não crescer. Minhas duas mãos crescem juntas quando eu estou em desenvolvimento. Não vai crescer uma orelha esse mês e a outra no outro, porque senão o corpo fica deformado. Não vai crescer uma perna num mês, a outra no outro. Não vai crescer um olho num ano, o outro no outro, senão vai ser criaturas deformadas até chegar à maturidade. A igreja não é um corpo deformado, pelo contrário, é belo, é a sunamita, é aquela com quem Deus se enamorou dela. Então não há aleijumes nesse corpo. Nesse físico pode haver, mas no corpo espiritual não há deficiência, não há lejume. A noiva está crescendo na palavra. Irmão, e eu tenho sentido, não sei você, uma unção especial aqui esses dias. Deus tem visitado a sua noiva com sua palavra. Eu às vezes saio daqui e vou pregar em outros lugares, irmãos. E não digo isso para a glória de ninguém, mas a gente percebe o trabalhar de Deus.
Eu às vezes vou pregar aqui, vou pregar ali, e às vezes eu pego uma mensagem que eu preguei aqui, digo assim, eu vou pregar ali. E às vezes eu estou dentro do escritório para pregar aquela mensagem, e Deus não me deixa pregar aquilo. Tem coisas, irmãos, parece que Deus dá para a gente aqui mesmo, sabe? No nosso cantinho, longe dos olhos do mundo. E aí você percebe uma unção especial, e tem unção que é própria para um lugar, própria para um corpo. Se você tentar levar para outro, não vai curtir o mesmo efeito, o mesmo resultado. Eu sei que Deus está derramando sua vitamina espiritual para o crescimento dos seus eleitos serem arrebatados. E a igreja segue crescendo. Ela tem que estar crescendo. Por quê? Porque é um corpo. Se é um corpo, vai crescer junto. Como eu disse, não vai crescer partes do corpo, vai crescer todo o corpo. À medida que o pé cresce, a mão cresce. À medida que a orelha cresce, o dedo cresce, o olho cresce. Está tudo crescendo juntos, tá? Dado dentro das suas proporções estabelecidas por Deus. Está tudo ali. Deus está trabalhando com essa noiva, e eu acredito que essa noiva eleita, ela está vivendo o seu desenvolvimento espiritual, seu crescimento espiritual, nos levando ao quê? A um aperfeiçoamento, porque o progresso, o desenvolvimento, politicamente falando agora, ele é visando o quê? Um aperfeiçoamento. Tem que haver um desenvolvimento na saúde para chegar a um aperfeiçoamento disto, aquilo outro. Tem que haver um desenvolvimento econômico para chegar a um aperfeiçoamento dentro disto, aquilo outro, dentro da nação. Tem que haver um desenvolvimento humano para que a base da nação possa chegar a um aperfeiçoamento, capacitação profissional, habilidades, culturas. Quer dizer, o desenvolvimento, ele visa um aperfeiçoamento. Por isso que Deus está fazendo a sua igreja desenvolver, porque Deus está visando o aperfeiçoamento dos seus santos. Isto aí, irmão, o governo faz assim, para um desenvolvimento da nação. Gente, para que tantos ministérios assim? Mas esse povo, esses políticos corruptos inventam tanta coisa para poder viver nas custas do povo. Para que essa bobagem? Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Tecnologia, Ministério disso. Isso é só para jogar dinheiro fora. É porque você não entende, por isso que você fala isso. Na verdade, não é só para jogar dinheiro fora, é porque precisa de departamentos específicos, entendidos em determinadas áreas, para ver se realmente está crescendo ou se não está crescendo, para fazer alguma coisa, para estimular o desenvolvimento. Espiritualmente é a mesmíssima coisa. Efésios 4:11, ele mesmo nos deu uns para o quê? Apóstolos. É um ministério ou não é um ministério estabelecido por Deus? Deus poderia ter só um ministério central, regendo todas as coisas, mas Ele dividiu a coisa em ofícios e ministérios. Nos deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para pastor, outro para evangelista, outro para mestre. Deus vem e estabelece 5. Deus resumiu o ministério do aperfeiçoamento em 5 ministérios, e falou assim, querendo com isso o quê? O aperfeiçoamento dos seus santos. Quer dizer, Deus estabelece 5 ministérios para trazer o quê? Aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento? É o desenvolvimento da igreja. Desenvolve-se para encontrar, ou desenvolve-se, progride, avança para poder ir aperfeiçoando aquilo que não está funcionando muito bem. Deus, irmão, é tão sábio, mas tão sábio, que Ele sabia que nós iríamos dar defeito. Ele sabia que nós não iríamos funcionar muito bem. E Ele, sabendo, o que Ele fez? Ele enviou 5 ministérios. Enviou, irmão, um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor.
E aí quando você pega essa mensagem e olha para o ministério do irmão Brana, não é demais dizer, irmão, que essa mensagem aqui, ela tem um ministério apostólico, porque ministério apostólico faz missões. Ninguém faz tanta missão no mundo inteiro como essa mensagem. Ela já está em toda a terra, em todos os continentes. Este é o verdadeiro ministério apostólico. Missionários são apóstolos, mas não há um apóstolo por excelência maior do que essa mensagem, irmão. Isso aqui tem para nós este ministério que traz desenvolvimento. Ministério apostólico é um ministério que traz o quê? Desenvolvimento para a igreja. A igreja não vai ficar só entre quatro paredes. O ministério apostólico leva o evangelho ali e deixa uma igreja lá e um obreiro lá. O ministério apostólico leva outra igreja ali, deixa outra igreja estabelecida lá e deixa um obreiro lá. O ministério apostólico visa o quê? O desenvolvimento, o crescimento da obra. Essa mensagem jamais seria expandida em toda a terra se Deus não colocasse um ofício apostólico nela também, irmão. Mas Deus nos deu, irmão, tudo que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento. Eu estou feliz com isso. Eu não preciso de mais nada. Essa mensagem é o suficiente para preparar essa noiva. Ela tem o evangelismo também. Cumpre a obra de um evangelista. O anjo disse a mesma coisa para o irmão Brana. Ela tem o pastoreio também. O pastor do redil. O profeta é o pastor da era. Pastor da era é o profeta. Então aqui tem o ministério evangelístico, aqui tem o ministério apostólico, aqui tem o ministério pastoral, aqui tem o ministério de mestre. Por mais que ele dizia: eu não sou tão inteligente, não sou culto, eu não sou mestre, mas de onde tiramos os nossos ensinamentos? Aqueles que na mensagem se diz serem mestre, de onde eles tiram suas aulas? Não é daqui. Sai tudo daqui. Quer dizer que aqui está o mestre, aqui está o apóstolo, aqui está o evangelista, aqui está o pastor, aqui está o profeta por excelência que Deus enviou nessa era. Quer dizer, os ministérios que Deus enviou para quê? Para trazer o crescimento. Mas não é o crescimento, como dizem eles aí, os terapeutas, né, Bruna? Não é o desenvolvimento cognitivo, como eles dizem, que é o desenvolvimento emocional. Um monte de pessoas estudando, irmão, e não vai chegar em lugar nenhum, porque o mundo jaz no maligno. Os homens estudando o desenvolvimento emocional da nação. E aí, eles olham para esses jovens nas faculdades, especialmente nas federais, estudando, e aí eles conseguem ver que eles estão mal mentalmente falando, porque uma pessoa para fazer protesto nu, uma pessoa para fazer suas necessidades em público, para dizer que está protestando, está doente, está demente, está doente emocionalmente. Eles, quando vê, irmão, a pessoa, os especialistas que têm um mínimo de senso, eles não vão nem pular carnaval, porque quando chega lá eles falam assim: a nação está doente. Não são pastores, não são evangélicos, são pessoas que estudam, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, emocional do ser humano, para ver como eles estão. Aí eles dizem: pai matando filho, filho matando pai, mulher matando marido, marido matando mulher, pessoas desfilando nuas pelo carnaval. Aí eles vão ver uma figura homossexual, mas que não é introvertida, é extrovertida. Trabalha-se, age de maneira excessiva. Aonde chega, faz um barulhão para chamar atenção para si de todas as pessoas. Aí eles vão dizer assim: não, o problema não é o homossexualismo, o problema a questão dele é emocional. Ele distorce a fala, ele distorce o andado, ele distorce a roupa. O problema ali dele não é sexual, é psíquico. E é verdade, porque aquele trauma, aquela sequela originou-se em algum lugar, e ali abriu uma porta e o diabo entrou e fez o que fez com aquela pessoa.
E aí, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, ó, o mundo está louco. Eles estão trabalhando em cima do desenvolvimento cognitivo. O mundo está louco emocionalmente. Aí todo dia abre uma clínica de psiquiatria, de psicologia, de terapia emocional. E todos os dias tem que multiplicar-se tratamentos, palestras, alimentação e clínicas para poder tratar o ser humano emocionalmente. Por quê? Porque ele está perdendo o quê? A sua estrutura emocional. Mas graças a Deus, que Deus é o nosso cuidador, irmão. Nós temos tudo para não perdermos a nossa estrutura emocional. Por quê? O desenvolvimento, o departamento que nos investiga, que nos estuda, para saber como nos tratar, irmão, nosso mundo é outro, não é esse mundo que te estuda, é Deus quem nos conhece, desde antes da fundação do mundo. E aí, Ele já mandou a receita, Ele já mandou o remédio, Ele já mandou tudo que essa noiva precisa para ser uma noiva equilibrada. Oh, meu pai, irmão Branham disse que uma mulher que está nua na rua, que não sabe se vestir decentemente, ela já está louca, e não sabe que está louca. Então isto é nós estamos meditando um pouquinho, tomando ainda aqui algumas coisas naturais aqui, mas nós estamos meditando sobre isso, o crescimento, a evolução, o desenvolvimento. Só que o desenvolvimento de Deus, ele é perfeito. Tudo que o homem puder fazer para poder melhorar, ficará sinais de imperfeição, porque o homem é imperfeito. Você pode fazer tudo para melhorar o seu casamento, mas ficará imperfeições. Pode fazer tudo para melhorar os seus filhos, ficará imperfeições. O homem pode fazer tudo para melhorar a si mesmo, mas ficará imperfeições. O governo, os mais bem-sucedidos do mundo, poderão fazer tudo para melhorar a sua nação, economicamente, mas ficará uma imperfeição econômica. Alguma coisa ali estará funcionando errado, e tem que funcionar errado. No quesito da saúde, pode fazer tudo para funcionar bem, mas ficará algumas lacunas de imperfeições ali, porque é o homem que está fazendo. Mas o desenvolvimento de Deus, irmão, é perfeito, irmão. É muito perfeito, e tudo acontece no tempo certinho, se o homem não colocar o dedo para poder atrapalhar o programa de Deus, irmão. Tudo se dá no tempo certo. Do tempo certo, se os homens não colocassem o dedão, a criança nasceria. Não colocasse o dedão, pelos exageros, excessos, má alimentação durante a gestação. E assim vai, tantas outras coisas. Doenças genéticas, hereditárias, e aí vai. Se o homem não colocasse o dedo, a coisa sucederia do jeito que Deus desenhou. É sempre assim. O crescimento de uma criança, o desenvolvimento de uma criança, se deixar no tempo de Deus, vai dar certo. Ela vai nascer, ela por muito tempo vai se comunicar através do choro. Chorando ela vai dizer que está com fome, com sede. Chorando ela vai dizer que precisa de ser trocada. E logo, logo ela começará a engatinhar, e daqui a pouco ela vai estar balbuciando, querendo falar. É o desenvolvimento da criança no padrão natural que Deus estabeleceu. Mas aí os homens entram em cena, sabe o que eles fazem? Compra, tem problema, irmão, estou combatendo isso não, viu? Estou só falando do plano original. Aí ele compra um rodador e um andador, que até os especialistas dizem que é prejudicial, retarda o andamento dos filhos. Eles passam a acostumar a andar apoiado em cima de alguma coisa, e o dia que tirar o apoio, cai por terra. Por isso que você não pode criar seus filhos, seus adolescentes, sempre acostumado a apoiar em alguma coisa. Deixa eles andar sem apoio. Por quê? Porque o dia que precisar de tirar o apoio, o dia que tirar o rodador, o andador que fala, não vai conseguir ficar em pé. É assim a vida. Então eles vão e colocam os menininhos lá para andar, e o andador lá, ó. O menino 3 meses começa a arrastar o pezinho para lá e para cá e rodar aquilo, para lá e para cá. Está andando com um apoio. Já quebrou o método natural estabelecido por Deus. Porque o correto seria ele começar a arrastar no chão, sujar a roupinha e ralar os joelhos.
Esse era o correto. De vez em quando desequilibrar e machucar o rostinho e a boquinha, para desde pequenininho ver que há dor, há sangramento, há cuidados que tem que tomar. Isso é formado no psicológico da criança. Mas aí o homem vai lá e ele interfere no plano natural de desenvolvimento que Deus estabeleceu. E acha que vai ser muito bom. E aí fica lá aquela criança, se arrasta para lá, se arrasta para cá, e algumas às vezes demora mais do que o tempo natural, normal, para poder começar a caminhar. Por quê? Porque o homem colocou as mãos. Ou talvez começa e não tem a mesma confiança, destreza, equilíbrio. Por quê? Porque o homem colocou as mãos. Deveria ter deixado arrastar um pouquinho, até ele se entediar de tanto arrastar e querer levantar. Isto é, o desenvolvimento de Deus é perfeito, é saudável. O ser humano fala sobre, você já deve ter escutado e vai ouvir muito sobre isso ainda. Você já deve ter escutado eles falar sobre desenvolvimento sustentável. O homem fala sobre desenvolvimento sustentável. Mas, irmão, só Deus mesmo é que tem essa perfeição desse desenvolvimento sustentável. Só Deus. O que é desenvolvimento sustentável, pastor? É saber que o mundo tem que crescer economicamente, trabalhar para o país crescer economicamente, mas aqui, sem degradar, sem destruir, porque senão um dia ele não vai ser mais sustentável, o mundo não vai ter mais estrutura. Então hoje o que temos no país é um desenvolvimento econômico, mas que não é sustentável. Por que não é sustentável? Vai lá uma mineradora escavando o solo, extraindo tudo que pode extrair, e pouquíssima coisa faz para poder reparar o dano que eles causam. Quer dizer, recentemente, Brumadinho, usufruíram o máximo que puderam daquele solo, como o desenvolvimento que eles geraram lá. O que valeu os empregos durante todos esses anos? Os salários, as pensões, as aposentadorias. O que valeu o progresso que aquela mineradora trouxe para aquela cidade? Valeu o quê? Representou o quê? Mais de 200 ou 300 mortos. Famílias traumatizadas, cidade praticamente no rumo da barragem totalmente destruída. Quer dizer, trouxe um desenvolvimento, mas não pode ser chamado sustentável. Por quê? Porque destruiu, matou, arrebentou tudo. Então não é sustentável. Trouxe, mas tirou. Deu, mas tomou. Quer dizer, deu para a cidade, mas tomou da cidade. Deu para a população, mas tomou, e tomou com fúria e com dor daquela população. Quer dizer, o mundo não consegue falar sobre desenvolvimento perfeito, sustentável, sem causar danos. Aí vamos fazer o carro elétrico, desenvolvimento ecológico, para quê? Para o carro atender à necessidade do ser humano, mas não destruir o meio ambiente, não prejudicar o mundo ecológico. Aí pronto, faz um carro ecológico, faz um carro à eletricidade, mas olha, não consegue haver perfeição nisso. É homem, tem homem por trás, tem política por trás, tem o diabo por trás, o mundo jaz no maligno. Aí vem o desenvolvimento, tanto tipo de desenvolvimento que eles falam: desenvolvimento social, desenvolvimento ecológico, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento ambiental, autossustentável, desenvolvimento autossustentável. Nós vamos vender o refrigerante, mas vamos resgatar a garrafa PET para a gente poder reciclar, aproveitar, ela voltar para o mercado, sem precisar da gente degradar o ambiente. Vamos reaproveitar o papel, vamos reciclar. É sobre isso que eles falam: um desenvolvimento perfeito, autossustentável, que não causa danos, mas sempre está sendo causado danos e problemas em algum lugar. O mundo segue sendo destruído de qualquer maneira. Mas Deus é perfeito, irmão. Deus tem um desenvolvimento sustentável e perfeito para a sua igreja. Olha o que eu quero falar agora. O desenvolvimento de Deus é perfeito e não causa danos. O desenvolvimento de Deus não leva barragem, romper e matar vidas. O desenvolvimento de Deus não traz insanidade. O desenvolvimento de Deus não traz separação. O desenvolvimento saudável de Deus para a sua igreja não compromete a unidade do corpo. O desenvolvimento da noiva é saudável. Muitas pessoas entenderiam o que eu quero dizer aqui nessa hora.
O desenvolvimento de Deus não é autodestrutível. Há uma gama muito grande de mestres e obreiros pregando que a noiva agora tem o que nunca teve, está tendo um grande desenvolvimento. Mentira, desenvolvimento saudável de Deus não rompe barragem, não. Desenvolvimento saudável de Deus não arrebenta famílias, não. Desenvolvimento saudável de Deus não traz insanidade, não. O desenvolvimento sustentável de Deus, ele não causa danos, não causa prejuízo, ele agrega valores ao corpo da noiva de Jesus Cristo. Qualquer mensagem para simbolizar desenvolvimento saudável da igreja tenha que reparar dano, tenha que reflorestar a igreja, tenha que reciclar aquilo que chamam por lixo. Meu Pai do céu, lixo, pegar lixo e reciclar é desenvolvimento saudável, sustentável. A mensagem que pega lixo e recicla está trazendo desenvolvimento sustentável. Deus está pegando do monturo necessitados. Nós somos necessitados que estavam no monturo, indo para o inferno, mas o desenvolvimento sustentável de Deus, ecológico de Deus, espiritual de Deus, veio nos reciclar e fazer nova criatura. Desenvolvimento sustentável, saudável, e Deus está estimulando. Já viu as propagandas? Separa o lixo reciclável, põe separado do lixo orgânico. Sabe o que é aquilo? Desenvolvimento ecológico, sustentável, querendo não poluir, não degradar o meio ambiente. O que eles estão fazendo? Pelo marketing, estão fazendo o quê? Estimulando a população também a ajudar, estimular esse desenvolvimento sustentável, para que aquilo que destrói não mais destrua, mas volte positivamente pelo meio ambiente. Olha, eu estava vendo uns negócios, achei incrível, achei muito bonito. Eu ando muito, gasto pneu 2 vezes por ano, eu tenho que trocar pneu de carro. Eu troquei 4, já vai 4, 8, 12 pneus. Aí eu falei, gente, chega lá, eles viram para mim e dizem que é R$10 um pneu desse. R$10 uma carcaça dessa. Aí eu pus o pneu na caminhonete, voltei com ele para trás, passei na casa da minha tia um dia, estou vendo na casa dela um sofá de pneu, uma mesinha de pneu, umas poltronas. Eu falei, mas que negócio bonito é esse? Aí ela falou, não, um amigo nosso é que fez para a gente aqui. Eu falei, que coisa interessante. Você compra o pneu, usa. Quando ele já está caso perdido, você pega ele e manda para alguém que teve uma mente boa, foi iluminado em pegar aquele pneu que talvez iria poluir o meio ambiente, se não fosse descartado corretamente, e fez uma poltrona para pôr na varanda, na garagem, uma mesa. Quem trabalha, quem mexe com roça, faz escadas na roça, faz escoras de barranco, faz mesas de centro, faz tanta e tanta coisa, sofá de 2, 3 lugares, depois só coloca um estofado em cima e a coisa fica bonita. Quer dizer, reciclando, não desperdiçando. Esse Deus nosso, irmão, é perfeito. Se esse cérebro de canarim tem inteligência para pensar nisso, imagina Deus. Vou falar para vocês uma coisa, é mentira do diabo que nós somos descartáveis. O Deus não nos descarta, irmão. Quando você pensar que o diabo te machucou, te usou tanto, a ponto de você ser um descartável, saiba que Deus vai te reciclar para fazer uma mobília celestial muito bela. Por isso que eu disse, filho é filho, filho não perde a filiação, Deus restaura, Deus recicla os seus eleitos. Se você pensar assim, não há perdidos na igreja, não há perdidos na família. Se você pensar assim, você sempre verá uma esperança. Isto é ser saudável na fé, na mente, no espírito. Admitir que tudo é possível para Deus, irmão. Desenvolvimento saudável, isso é muito bonito.
E aí eles vai estimulando, separa o orgânico do descartável, estimulando as pessoas a entrar nessa era do avançar, do progredir, do evoluir, do entender que o mundo, ele não vai suportar só tirar dele e não devolver a ele com qualidade. Por isso que eles dizem, corta uma árvore e planta uma ou duas. Você está dentro dessa lei do devolver o que está sendo tirado. Um economista disse assim, você passa a ter equilíbrio financeiro. Um economista que diz isso, muito embora combina com a Bíblia. Quando você vai na sua conta e faz um saque, e depois ao longo daquele mês, você faz 4 depósitos. Um saque por 4 depósitos vai permitir com que a sua vida financeira seja equilibrada por todos os dias. Você se lembra de Zaqueu? O que Zaqueu disse para Jesus? Mestre, aonde eu saquei, eu vou depositar quantas vezes mais? 4 vezes mais. Isso estava lá na lei de Moisés. Se você matar uma ovelha do seu irmão, vai lá e dê ele 4 para retribuí-lo. A lei estabeleceu, roubou uma ovelha, paga com 4. A lei estabeleceu, Zaqueu estava simplesmente sendo um entendedor, um cumpridor da lei. Vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, tirou, cortou uma árvore, tenta plantar 4. Interessante, né? Vai, pastor, nós estamos tendo aula de meio ambiente agora. É mais ou menos isso, irmão. Meio ambiente, essa mensagem é assim, irmão. Escola dominical tem ecologia, tem meio ambiente, tem economia, tem tudo isso. Tem ciência, tem geografia. E o irmão Branham disse que Deus trabalha assim. Deus está na matemática, Deus está no português. Você imagina se Deus não estivesse no português? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí vem os leigos que são doutos aqui nesse mundo, dizem assim, não, isso aí era João Batista, meu amigo. Como que Jesus diria, Elias virá, colocou o verbo para o futuro, sendo que era João Batista que já havia morrido. Jesus sabia que João havia morrido, Jesus sabia pronunciar o verbo, Jesus queria falar de realmente um Elias que estava por vir. É Deus ali. Por isso que nós não podemos mudar, acrescentar nem um tio e nem um jota. Por quê? Porque Deus está nisto. Porque senão muda o sentido das coisas, faz com que o foco não seja alcançado, não seja bem direcionado, se nós adulterarmos o que está escrito aqui dentro da palavra. Deus está na numerologia. Quanto o irmão Branham trabalhou com números? Deus está na geografia, no fundo do mar. Deus falou do mar do esquecimento, Deus falou do rio Eufrates, Deus falou das geografias da Nova Jerusalém, onde ela vai descer, em que monte ela vai ser construída, falou das suas milhas e milhas de comprimento. Quer dizer, o natural tipificando o espiritual. Então, concluindo, o assunto é bem longo, irmãos, mas tentando fechar com isso, Deus, como os homens, está o tempo inteiro estimulando a sua igreja a se autodesenvolver também. Deus quer uma igreja desenvolvida. Deus não quer uma igreja atrasada, não, irmão. Igreja que se desenvolva, não propriamente em estruturas materiais e naturais, mas desenvolva na revelação, na caminhada, na intimidade, na preparação do arrebatamento. Deus quer olhar para essa cidade e ver uma igreja que Ele diz assim, tem um povo em Passos, que está comprometido com o arrebatamento. Cada culto que passa, eles estão desenvolvendo a natureza do Cordeiro, o sinal, o batismo do Espírito Santo. Isso tem que ser trabalhado em nós. Cada mensagem nos chamando a avançar, a progredir. Cada culto, avançar, progredir. Ou seja, Deus nos estimulando a nos autodesenvolvermos de maneira sustentável. Porque esse desenvolvimento, como eu disse, não rompe barragem. O crescimento da noiva para ser arrebatada, pode ficar tranquilo, não vai te deixar emocionalmente doente, não. Não. Doente é quem não tem essa noção. Doente é quem ainda não concebeu essa revelação. Mas essa mensagem te levando a crescer, a ver um mundo que é invisível, a te preparar para sair daqui. Irmão, isso é que é o nosso equilíbrio. Meu juízo é isso aqui, irmão. Seu juízo é isso aqui, Você sem isso,
Você ser isso é um desajuizado, descontrolado. Isso aqui é o nosso juízo, isso aqui é a nossa saúde. Sem isso somos perdidos. Então Deus está nos estimulando. É como os pais. Os pais têm que estimular os filhos. Estimule seus filhos a serem trabalhadores desde pequeno. Estimule os seus filhos a serem educados. Estimule as suas crianças a terem boa conduta e respeito na escola bíblica dominical, porque é para a saúde espiritual deles, para eles não fazer parte desse mundo neurótico, louco, corrompido. Estimule a eles a trabalhar isso, a desenvolver isso desde a tenra idade. E os papais dos pequenos de colo, eles sabem disso. Eu tenho uma coleção de livros que eu ganhei, eu estava em Belo Horizonte, ganhei do dono de uma rádio que eu fazia programa. Ele me deu de presente, eu achei aquilo muito maravilhoso. Sobre filhos, desde quando eles estão no ventre até a idade adulta. Achei muito bonito, coisas que vocês mães já sabem. Mas quando eu recebi lá atrás, para mim muitas coisas eram novidade. E ali eles dizendo sobre o contato da mãe com o bebê no ventre ainda. Bebê em gestação. Sabe quando a mãe passa a mão na barriga, irmã Miriam, e começa a conversar com o bebê? Vai falando com o bebê, fazendo carinho no bebê lá na barriga. Você sabe o que a mãe está fazendo? Ela está estimulando o bebê. Ela está desenvolvendo a habilidade daquela criança aqui, ó, ouvir e falar. Porque lá no ventre, quando ela já sente agitações, calmaria, amor, ódio, aceitação, rejeição, lá no ventre, quando ela já está sentindo tudo, a mamãe vai lá e já começa a fazer carinho, já começa a cantar hino para ele, já põe a mãozinha dela na barriga e já ora para o bebê. Ela está estimulando o bebê está escutando. Aí daqui a pouco o bebê fala. Pastor, o bebê fala lá dentro da placenta, no ventre ainda, aquele chute que ele dá, sabe? Que até estica a barriga para cima assim, ele está falando. Ele estava, estou escutando. Ele está tentando responder de algum jeito, porque ele ouviu a voz que para ele é carinho, a voz que para ele é confiança, a voz que para ele é muito íntima, a voz que para ele até ali agora, são os dois praticamente uma só pessoa, eles se entendem ali. Então ele começa a responder, o bebê chuta, o bebê mexe, porque a mãe está estimulando aquele bebê a falar e a ouvir. E quando ele nasce, continua o cuidado. Qual é o cuidado? A mãe fala com ele. Por que a mamãe fala com o bebê e às vezes o bebê não sabe nem falar com a mamãe? Talvez um tolo diria assim, por que você está falando isso para ele? Ele não entende. Ele não entende, mas você está estimulando a audição e estimulando a fala. Você está estimulando o desenvolvimento daquela criança, conversando com ela. Por isso que os médicos dizem assim, você vai lá pegar água para o bebê, lá no filtro, ele é pequenininho, de mesinho, você vai lá pegar água, e fala assim, quer água, filho? Você quer água? Olha aqui a água. Quer água? Mostra ele o filtro, mostra ele o copo, mostra ele a água. Aqui está a água. Ele vai ver aonde fica o filtro, aonde está a água. Quer dizer, você está estimulando a audição, você está estimulando a visão, você está estimulando a fala daquela criança. Não é regra geral, mas tem filhos em casa que demoram tempos e tempos para conversar. Por quê? Porque a mãe nunca conversou com ele aqui, e quando nasce a mãe nunca tem tempo para conversar com ele, principalmente na era do lixo da internet. O bebê está lá, e se o bebê querer chamar a atenção, olha lá que ela ainda dá uns beliscão nele ainda, porque a internet é mais cara, mais preciosa. E o tempo que deveria conversar com o bebê, para estimular a audição, a visão, a fala daquela criança, ela está conversando com alguém que não pode ver, não pode falar, e não pode sentir, e não pode corresponder com o mundo real dela, calor humano. Quer dizer, a mãe deve já desde pequeno estimular o bebê ao quê? A saber ouvir, a saber ver, a saber identificar as coisas. E aí, à medida que ela vai estimulando essa criança, ela vai desenvolvendo. E aí papai e mamãe, sabe o que eles fazem? Fica atento. Atento para quê, pastor? Fica atento para ver se o desenvolvimento dela é coerente com a faixa etária de idade dela. Porque até chegar aos 1 aninho de idade, é normal que ele ainda não vai estar conseguindo andar
Ele ainda não vai estar com uns um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas ele não vai estar conseguindo falar. Às vezes ele vai falar papá, mamãe, vai falar palavras entrecortadas, mas ele não vai, isso é próprio, ele vai ficar balbuciando ali o bebê, porque isso ali está condizente com a faixa etária de idade dele, está condizente. Agora eu pergunto, e você e eu, estamos condizentes com a faixa etária da nossa idade em Cristo? Porque, por favor, irmão, tem coisa que dá vontade de chorar. Eu fui pregar no lugar, entrei num lugar, e eu vi uma pessoa, ovelha minha ali, e eu acabei o culto, eu longe de todo mundo, eu chorei. Eu disse, meu Deus, me dá vergonha. Não é que eu me envergonho das pessoas, mas me constranjo dizer publicamente que é minha ovelha. Olha ali como vive, o que fala, como age. Olha o testemunho, olha como se veste, meu pai. Que vão dizer que eu estou pregando ou ensinando. Claro que tem paciência, claro que tem o fator idade em Cristo, mas olha, papai Deus está aqui estimulando o bebê a falar, estimulando o bebê a viver, estimulando o bebê a tomar posicionamento da palavra, até que se viesse à igreja e ouvisse a palavra, e não fosse estimulado a posicionar, tudo bem, mas poxa vida, é estimulado todos os dias, é chamado a uma conversa, a uma reflexão, a um posicionamento o tempo inteiro. Então, se você estimula o bebê, deu um aninho e não respondeu. Deus deu um aninho e 6 meses, não respondeu. Olha, procure os especialistas. Quando não há resposta, tem que procurar o especialista. Se a tua vida espiritual não tem resposta, procure o especialista. Para ver por que mamãe conversa, papai conversa o tempo inteiro e você não responde. Mamãe chama atenção com objetos para você fixar o olhar, despertar interesse para pegar, e aquilo não chama a sua atenção. Como aquela mãe que o irmão Brana disse, ficou desesperada. Pegava os brinquedinhos, levou o menino no médico, o médico passou aquelas receitas. Compra aí as casinhas, os brinquedinhos coloridos, as bolinhas e tal. Isso aí vai chamar a atenção dele, é a idade. Mamãe fez isso. Chegou lá, pôs as casinhas no chão, sentou com a criança. Ela nem olhava para aquelas coisas que toda criança olha, que é própria da faixa etária da criança. O tempo inteiro ali, mamãe chama a atenção e ela desesperou, chorou. Meu Deus, meu filho, as bolinhas vermelhas, amarelas, azuis, verdes, não chama a atenção dele, as casinhas que faço, os desenhos, parece que ele, nada disso chama a atenção. Irmão Brana disse, eu esqueci o nome da doença. Ele tinha uma doença que tirou dele a capacidade perceptiva de olhar para as cores, definir as cores, ser chamado a atenção por essas cores vivas. Então ele vagueava na sua audição, não que ele era surdo, e vagueava na sua visão. Ele nasceu com um pequeno distúrbio. Olha, quando nada do que ouvimos chama a nossa atenção, nós temos que fazer um tratamento, temos que ir ao Calvário, temos que ter uma conferência com Deus, temos que entrar em uma caverna, temos que falar com Deus, como aquele homem disse, Deus, se tu não me deres o Espírito Santo, não me curares dessa enfermidade, quando o Senhor voltar, encontrará um monte de ossos secos nesse vale. Eu quero receber a minha cura, a minha experiência com o Senhor. Eu não quero viver essa vida rasa e superficial. Quero ser mais profundo com Deus. Quero que o fogo desça sobre a minha mecha e o meu cristianismo seja vivo, Senhor. É o desenvolvimento, estamos falando sobre isso. O desenvolvimento da noiva, o desenvolvimento da igreja de Cristo, que vai chegando nas fases corretas. Não precisa de tomar ração para crescimento. Não, isso é teologia, interpretações, doutrinas de homens. Não, cresce-se naturalmente se a alimentação é saudável. Se a alimentação é saudável, o seu desenvolvimento vai ser saudável também, o seu crescimento. Assim é a igreja.
Alimento saudável para crescimento saudável. E lembre que nem sempre a alimentação saudável é aquela que mais enche o nosso paladar. E às vezes a gente tem que tomar uma água com limão. Ontem eu estava lendo aquela revista, irmão, da Unimed, que o senhor me deu. Lá estava escrito que a água com limão, ela purifica o paladar. Purifica o paladar. Nosso paladar às vezes vai sendo comprometido. A água com limão purifica o paladar. Às vezes a gente tem que tomar uma água com limão para purificar o nosso paladar espiritual, para voltarmos a sentir realmente quão quente ou quão frio está. Para voltar a sentir normalmente se está doce demais, se está sal demais. É coisa saudável. Que Deus nos ajude, irmãos, a crescermos dentro das fases estabelecidas por Deus. Porque tem pais também que são o oposto. Eu falei sobre estimular o crescimento dos filhos, mas dentro da faixa etária de compreensão da idade deles. Espiritualmente estimulamos o crescimento da igreja, mas dentro da faixa etária de que nós estamos vivendo. Agora há pais que eles querem que os filhos deles cresçam mais do que o normal. Crescer mais do que os outros. Quer dizer, e além da realidade da faixa etária, quer que anda antes do tempo. 6 meses está querendo que o menino anda. Meu filho, calma. Tem tempo. 3 anos já está querendo que o menino fale inglês, francês, alemão. Calma. Não é desse jeito. Já está pensando em mandar o pequeno para a escola dos gênios. Meu pai, não é desse jeito. A pessoa às vezes quer estimular, além do natural, além do normal, o crescimento daquela criança. Quer que seja um Einstein, quer que seja um gênio, e as coisas não são assim. Vai refletir, crescer antes da hora, amadurecer antes da hora. Você tem que lembrar que amadurecer antes da hora vai apodrecer antes da hora também. Então é melhor demorar às vezes um pouquinho mais e viver mais. Eu demoro mais tempo para amadurecer, mas também demoro mais tempo para apodrecer, entendeu? Então às vezes vai dentro da faixa etária, vai dentro do normal. Não precisa de colocar carbureto, não. Deixa Deus fazer as coisas e Deus faz. Mas seja consciente, olhe para dentro de você e analise a sua própria vida. Estou eu dentro da faixa etária da minha idade? Ai, meu filho está fazendo isso. É a idade dele. Minha filha está fazendo, é a idade. Admoestra, estimula, ensina, educa, mas não ignora a faixa etária da idade. Lembra do culto de semana passada? A irmã Brana disse, era a idade de Rebeca. Tivemos que passar um momento difícil, mas passamos e Deus nos deu a vitória. Quer dizer, faixa etárias. Só lembre disso. Sua idade em Cristo é condizente com o seu grau de amadurecimento? Você já fala de acordo com a sua idade? Já anda e vive de acordo com a sua idade em Cristo Jesus? Ou estamos, como disse Paulo aos Coríntios, com leite vos criei, e não com mantimento sólido. Então, medite nestas coisas. Dizem que uma criança, ela não alcança a maturidade da fala, enquanto ela não chega aos 6 anos de idade. Tem mãe que quer que o filho fale que é uma perfeição com 2 anos. Não pode errar uma palavra no português, nós erramos, irmão. Já lemos milhares, vamos exagerar não, mas já lemos centenas de livros, já ouvimos centenas de sermões, já estudamos tempos e tempos e tropeçamos toda hora. E ela quer que o menino, a menina fala impecavelmente, sendo que a maturidade da fala vem lá pelos seus 6 aninhos. Aí você já começa a querer polir e colocar algo que não é hora de pôr. Devagar. Caminhando em Cristo, de acordo com as nossas fases e idades em Cristo. E assim chegaremos ao cume, à pedra de coroa, ao alvo da nossa soberana vocação. Que Deus prepare as nossas almas para tomar a nossa ceia logo mais, e muito mais do que tomar a ceia, que Ele nos prepare para um dia destes voltarmos para o nosso lar. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos cantar aquele hino, Josué, voltarei à minha casa, voltarei. Que Deus nos prepare
para voltarmos para o nosso lar, a nossa casa. Senhor Deus e querido Pai, eu achei proveitoso estar aqui nessa manhã, Senhor. Um tempo para estudo, um tempo para reflexão, um tempo para cobrarmos de nós mesmos, Pai. Um tempo para olhar se estamos crescendo, desenvolvendo, progredindo na nossa caminhada cristã. Pai, talvez nos encontraremos atrasados. Há países pelo mundo que estão tão atrasados com o século e a hora que estamos vivendo. Nosso país está atrasado economicamente, com tantas riquezas naturais, Pai. Não seria demais, às vezes, olhar para a igreja, olhar para nós, e também encontrar que estamos atrasados espiritualmente em alguma coisa, Senhor. Mas tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, ajuda-nos a corrigir os nossos erros, Pai. Como disse Paulo, há coisas que nem mais deveria se numerar entre vós. Ajuda-nos a superar, a vencer, ó Pai. Ajuda-nos a falar a palavra no tempo certo. Ajuda-nos a manifestar, ó Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito, ao tempo determinado pelo Senhor. Ajuda essa noiva, ajuda essa igreja. Eu estou pregando para uma noiva aqui nessa manhã, Senhor. Ajuda todos nós, que o Teu sangue, a Tua maturidade possa descer, possa recair sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é a minha oração. Venha sobre nós e prepara-nos. Aleluia. Estou de passagem, Aleluia. nesta terra. Curto tempo aqui estarei. Sou peregrino e estrangeiro. Sou peregrino e estrangeiro, e anelo a pátria um dia voltar. E anelo a pátria um dia voltar. E glória a Deus. Seu sangue caminho tem limpado, logo ao meu lar regressarei. Logo ao Meu lar regressarei, abraçarei os meus amados, abraçarei os meus amados, e a meu Jesus voltarei a ver, e ao meu Jesus eu voltarei a ver. voltarei à minha casa, a minha cidade, a minha casa celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi nos preparar. Voarei a minha casa, voarei. Estamos voltando, crescendo, evoluindo, para voltarmos àquela pátria. A morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem, Adore a Deus, cante a sua história. escolhi nação santa sem igual, Nação santa, sem igual, povo que Deus tem escolhido, o povo que Deus tem escolhido, sacerdócio vivo real, do sacerdócio vivo e real. Não pertenço a este mundo, eu não pertenço a este mundo,
minha família está esperando. Aleluias. Logo com eles irei morar. Deus te dê fé para isso. Deus te dê vida para isso. Deus te cele com isso. Essa é a confissão. A minha pátria celestial, cidadão eu sou do reino. Ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Celestial, cidadão eu sou do reino. Ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Recebe a honra, a glória, o louvor, a adoração do teu povo, Pai. Teu povo te exalta, te glorifica, te aplaude. Teu povo te ama, teu povo te adorou nessa manhã. Pai, abra as portas dos céus e derrama sobre cada um, segundo a sua necessidade. Derrama cura, derrama batismo do Espírito Santo. Derrama agora, Pai, aquilo que a alma clama, Senhor, aquilo que o coração pede, Pai. Derrama sobre o teu povo adorador. Sela, sela, sela as tuas gloriosas bênçãos sobre a tua igreja, Pai, e que a mecha da vela seja acesa, Pai, em nome de Jesus Cristo, e os teus sinais e maravilhas possam seguir, acompanhar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Eu estava pensando aqui comigo. Os meninos, quando são pequenos, eles querem ser grandes igual os pais, né? Quando nós éramos meninos, a gente queria vestir a camisa do pai, ficava muito grande. Colocar o chapéu da cabeça do pai o chapéu do pai na cabeça, ficava folgado. E queria calçar o chinelo do pai. Aí saía aqueles menininhos arrastando aquele chinelão 42. E aí a gente olhava para o pai assim, trabalhando, fazendo as coisas. Quero ser igual meu pai. Quero crescer. Quero ser igual ele. Aí quer calçar. Deixava o chinelinho para calçar o chinelão. Deixava o chapéuzinho pequeno para pôr o chapéuzão na cabeça. Às vezes a gente é assim. Nós estamos olhando para o nosso pai, queremos usar o chapéu do pai, a sandália do pai, a roupa do pai, é o nosso desejo. E a gente sabe que esses meninos que somos nós vamos crescer e nós vamos chegar à estatura do pai, irmão. Você chegará à estatura do pai. Vai chegar um dia que você vai pegar a sandália do pai e vai falar: mas agora serve direitinho. Vai pegar a roupa do pai e vai falar: agora cai perfeito. Só que às vezes demora. Tem meninos que olham para o pai assim, para o bigode, a barba do pai, e falam: não queria ter uma barba igual a do meu pai. Vai ter, mas vai demorar um pouquinho. Isaías está olhando para o pai dele ali, ó. Vai demorar um pouquinho, mas vai ter. Vai ter o tamanho do pai, a barba do pai, vai calçar o número do pai. É isso, irmãos. Paciência e fé caminham de mãos dadas. Vamos ter paciência no meio desse desenvolvimento, que nós vamos chegar à estatura para poder usar as ferramentas do pai, a roupa do pai, a natureza do pai. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Logo a mais estamos juntos,
tomando a ceia do Senhor. Deus abençoe.